Meus irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha amada família em Cristo, ao me colocar diante de vocês, como um pai espiritual, alguém tão pequeno diante da grande missão que me foi confiada, sinto minha alma incendiada pelo sopro do Espírito Santo. É Ele quem me impulsiona a conduzi-los até o centro mais profundo e sagrado da nossa fé. Acreditem, vocês não chegaram até aqui por acaso. Foi o próprio Senhor que, com carinho e propósito, chamou cada um pelo nome para ouvir estas palavras. Já se perguntaram o que realmente acontece naquele momento tão silencioso, quase imperceptível, quando o sacerdote eleva a Eucaristia? É um instante breve, mas carregado de eternidade. Céu e terra se tocam, e o altar se transforma em um novo Calvário. No entanto, muitos, sem perceber, permanecem alheios, distraídos, incapazes de compreender que, exatamente naquele segundo, uma porta se abre entre o mundo visível e o invisível. Com todo o amor que um pai pode ter, convido vocês a despertarem o coração, a se libertarem do sono da rotina e a viverem a missa como esse encontro divino que transforma a nossa existência por completo. Hoje, venham comigo nesta reflexão profunda sobre esse momento maravilhoso. Pela minha experiência pastoral, quero compartilhar algo muito especial, algo que pode tocar o mais íntimo do seu ser. Meus filhos, vocês atenderão a esse chamado? O chamado para se encontrarem com o Deus vivo, que olha para vocês ali na hóstia elevada, desejoso do vosso amor. Antes, porém, de iniciarmos juntos essa caminhada tão sagrada, peço que façamos um simples, mas poderoso ato de fé que nos une como uma só família espalhada pelos 4 cantos do mundo, sob a presença viva de Cristo Eucarístico. Faça uma pausa agora e no silêncio do seu coração proclame: Jesus, aprofunda a minha fé. O profeta Isaías já dizia no capítulo 43, versículo 1, o Senhor te chamou pelo nome e te reclamou como propriedade sua. Creiam, essas palavras de fé ecoam nos céus, unindo-se aos clamores de inúmeras almas que desejam viver a Eucaristia com fervor renovado. Leve essa mensagem adiante, compartilhe-a com alguém hoje, um amigo, um vizinho, talvez alguém cuja chama da fé esteja se apagando. Que o seu testemunho seja como uma faísca que, ao tocar o outro, acenda um incêndio de devoção pelo mundo afora. Agora, demos juntos esse passo em direção ao mistério. Amados, a Eucaristia é o coração pulsante da nossa vida cristã. É o próprio Cristo que se dá por amor para a nossa salvação e para a redenção de toda a humanidade. Dentro do tecido precioso da missa, há um momento que brilha com uma luz tão intensa que parece um farol apontando para a eternidade, a elevação da hóstia consagrada. Quando o sacerdote a ergue, não está apenas realizando um gesto simbólico, ele eleva diante de nós o próprio Filho de Deus vivo e presente, como nos recorda o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Nesse instante, o altar se transforma em um novo Gólgota. A igreja, em sua totalidade, se converte no cenáculo, e nós somos convidados a nos colocar ali de coração aberto, diante de um amor que não conhece limites. Quantas vezes, diante do Senhor crucificado, ressuscitado e glorificado, você já se permitiu permanecer naquele instante sagrado, sentindo o peso da eternidade repousar sobre o seu coração? Ou, como tantos de nós, deixou esse momento passar despercebido, enquanto os pensamentos se perdiam nas preocupações cotidianas e o espírito, adormecido pela familiaridade da liturgia, seguia distraído? Eu mesmo, em minha humanidade frágil, confesso ter experimentado ocasiões em que a distração ofuscou a clareza do olhar. Mas a misericórdia do Senhor é infinita, e a cada missa Ele nos oferece uma nova oportunidade de contemplá-lo com os olhos da fé, como nos convida o Salmo que diz: provém e vejam como o Senhor é bom. Quero partilhar com vocês uma história que se gravou profundamente em meu coração. Um testemunho vivo do poder transformador de uma alma desperta naquele instante da elevação. Anos atrás, em uma pequena paróquia escondida nas colinas da Úmbria, conheci Teresa, uma viúva cujo rosto, marcado pelas linhas da dor, ainda irradiava uma esperança serena. Ela me contou sobre sua filha, Maria, que havia se afastado da fé, enredada pelas promessas fugazes do mundo secular. Teresa, contudo, não discutiu, não se desesperou. Com uma confiança silenciosa,
entregou sua filha a Cristo Eucarístico. Todos os domingos, quando o sacerdote elevava a hóstia, Teresa apertava entre os dedos o seu terço já gasto e sussurrava: Senhor, traze minha filha de volta ao teu coração. Por 2 anos, ela manteve essa oração, às vezes entre lágrimas, outras vezes com uma confiança inabalável. Até que num domingo, ao abrir os olhos após mais uma súplica silenciosa, viu Maria sentar-se ao seu lado no banco da igreja, com o coração suavizado por uma graça que naquele momento ela ainda não conseguia nomear. Hoje, Maria é catequista, conduzindo outros ao encontro com a Eucaristia. Meus filhos, isso nos lembra, como assegura o Evangelho, que uma fé pequena como um grão de mostarda é capaz de mover montanhas. Agora convido vocês a voltarem o coração para o primeiro movimento da alma nesse momento sagrado, a adoração. Quando o sacerdote eleva a hóstia, você se encontra diante do Rei dos Reis. E como proclama o Apocalipse, digno de toda honra e glória. A adoração não é um simples gesto de inclinar a cabeça, um movimento automático nascido do hábito. É a entrega total do nosso ser, tomada pela reverência e pelo amor. Como clama o salmista: venham, adoremos, prostremo-nos diante do nosso Criador. Fixe o olhar da sua alma sobre a hóstia. Ali está o mistério que sustenta nossa esperança, a presença viva daquele que, silencioso, nos chama ao abandono confiante e à adoração verdadeira. Mesmo que aos olhos humanos se apresente como um simples pedaço de pão, ali está Deus, descido do céu para habitar entre nós. Diante dessa presença, permita que todas as preocupações e distrações se calem e deixe que o seu coração proclame, com sinceridade: Tu és o meu Deus e eu sou teu. Esse gesto de adoração é como um fogo que purifica, uma luz que rompe a escuridão e preenche a alma com uma paz que o mundo jamais poderá oferecer, como nos assegura o Senhor. Basta lembrar de São Francisco de Assis, que ao adorar a Eucaristia, foi transformado num verdadeiro instrumento do amor divino, fazendo de sua própria vida um hino de louvor. A adoração nos coloca em sintonia com os ritmos do céu, preparando nosso espírito para um próximo movimento. Esse segundo movimento da alma é a oferta de si mesmo, uma resposta ao dom total de Cristo que nada retém. No altar, Jesus se entrega completamente ao Pai, como o sacrifício único e perfeito pelos pecados de todos. E nós, o que levamos a esse encontro sagrado? Somos convidados a nos aproximar com tudo o que somos, nossas alegrias e dores, vitórias e fracassos, esperanças e medos. Talvez você esteja carregando um fardo pesado demais para ser expresso em palavras, um filho que se afastou da fé, um casamento provado pelas dificuldades, um luto silencioso que o mundo desconhece. Entregue tudo como está, sem máscaras, dizendo: Senhor, eu te dou minha dor, meus sonhos, meu tudo. Recebe a minha fragilidade e transforma-a em plenitude. Recorde-se de Maria, que ofereceu seu próprio filho aos pés da cruz, com o coração traspassado, mas firme. Assim também a sua oferta, ainda que pareça pequena, se torna imensa quando unida ao sacrifício perfeito de Cristo, subindo como incenso suave até o trono do Pai. Esse ato nos tira do papel de meros espectadores para nos fazer participantes vivos da missa, aprofundando nossa comunhão com o divino. Com a adoração e a oferta como fundamentos, seguimos para o terceiro movimento, a súplica. Esse clamor de confiança que elevamos ao coração de Cristo, que está ali, erguido bem alto. Somos encorajados a pedir, para que nossa alegria seja completa. Naquele momento da elevação, quando o coração de Jesus se abre plenamente, fale com ele sobre as suas necessidades mais profundas, por sua família, sua saúde, a paz de um mundo ferido ou por aqueles que se afastaram da fé. Ore também pelos que carregam cruzes pesadas demais, pelos solitários, pelos que sofrem, pelos esquecidos. Mas sempre conclua como fez o Salvador no Getsêmani: Senhor, que seja feita a tua vontade. Confiar na vontade de Deus é um convite que muitas vezes ultrapassa até mesmo as nossas maiores esperanças. Pense na mulher cananeia, cuja fé perseverante garantiu a cura de sua filha. Assim também as suas súplicas, quando entregues com confiança, sobem ao coração do Pai,
potencializadas pela força do sacrifício eucarístico. Esses três movimentos, adoração, oferta e súplica, formam uma dança sagrada da alma, que nos transforma, nos renova e nos conduz cada vez mais profundamente ao mistério do amor de Deus. Adoração, oferta e súplica formam uma dança sagrada, um compasso que afina a nossa alma com o próprio pulsar do coração de Cristo. No entanto, o inimigo das nossas almas tenta incessantemente romper esse compasso, nos seduzindo com distrações, indiferença ou dúvidas. Quantas vezes você já se viu sentado no banco da igreja, com a mente acelerada, ocupada com as tarefas do dia, os olhos inquietos, espiando o relógio, enquanto o coração adormecia diante do milagre que se desenrolava à sua frente? Eu também conheço bem essa luta, essa tendência humana de deixar que o extraordinário se torne banal. Mas ouça bem, Deus não contabiliza os nossos fracassos. Ele nos oferece em cada missa a chance de um recomeço. Como diz a palavra, Ele está sempre fazendo algo novo, abrindo caminhos onde antes só havia deserto. Decida hoje lançar fora as distrações, fixar seu olhar na hóstia elevada e permitir que a sua alma clame com confiança. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo. Peço-te perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Essa oração que atravessou gerações, legada pelos santos e tão amada pela Igreja, não é uma fórmula vazia, mas uma chama viva que perfura os céus. Ela é um grito por aqueles que endureceram o coração, uma ponte entre a sua alma e Cristo Eucarístico. Depois de pronunciar essas palavras, acrescente ali, em silêncio, as suas intenções mais íntimas. Talvez você carregue um luto pesado demais para ser dito, ou uma esperança tão frágil que teme até nomear. Entregue a Ele. Senhor, confio a Ti meu filho que se perdeu. Coloco em Tuas mãos esta enfermidade que me consome. Suplico por minha família, pela paz no meu lar. E saiba, nesse segundo sagrado, não há distância entre você e o trono da graça. Somos convidados, com confiança, a nos aproximar, certos de que encontraremos misericórdia no momento da necessidade. As suas preces, quando elevadas na fé, são ouvidas pelo Pai, que vê e conhece o coração de cada filho. Agora feche os olhos por um instante e imagine a glória cósmica da elevação, uma janela aberta para a eternidade, onde os anjos se prostram em reverência silenciosa. Os santos elevam suas vozes em louvor e o Pai contempla o Filho, erguido em amor sobre o altar. Se ao menos pudéssemos vislumbrar essa realidade, ainda que por um breve segundo, o nosso coração jamais esfriaria. Pense-se ali ao lado de Maria, aos pés da cruz, com os olhos fixos em Jesus, como descreve a Escritura, com aquele amor inabalável que não se retira nem diante da dor mais profunda. Deixe que esse mesmo amor molde o seu olhar, desperte a sua alma e reacenda a sua esperança. Ali, nesse mistério tão silencioso e tão grandioso, está o convite constante: viver com o coração desperto, rendido e profundamente unido à presença viva de Cristo. Que cada elevação seja para você o momento de estar ali, junto de Maria, oferecendo o seu coração àquele que se entregou por inteiro. A Eucaristia é o fogo que acende a sua fé, a âncora que o mantém firme nas tempestades da vida, a luz que o guia para as margens eternas. Mas como manter esse fervor aceso num mundo que constantemente nos arrasta em todas as direções? O primeiro passo é preparar o coração antes da missa. Ao entrar na igreja, deixe o mundo do lado de fora. Ajoelhe-se diante do sacrário, segure o terço nas mãos e reze um mistério, pedindo ao Espírito Santo que abra os seus olhos para o mistério que está prestes a acontecer. Depois, permita que todos os seus sentidos participem daquele instante da elevação. Fixe o olhar na hóstia. Deixe que o silêncio envolva você. Sinta o peso da presença de Deus, que mesmo invisível aos olhos, é real e transformadora. Torne a missa algo pessoal. Ofereça cada elevação por uma intenção concreta, alguém que você ama, uma dificuldade que atravessa, uma causa que toca profundamente o seu coração. E por fim, leve a Eucaristia para a sua vida diária. Deixe que a graça moldada nesse encontro transforme as suas palavras, as suas ações, o modo como você ama os outros,
vivendo como ensina a Escritura, tudo em nome do Senhor Jesus. Esses gestos, enraizados na sabedoria milenar da Igreja, transformam a missa de um rito habitual para um verdadeiro encontro vivo. Lembre-se dos primeiros cristãos, que arriscavam a própria vida para se reunir e celebrar a Eucaristia. Seu fervor nos envergonha diante de nossas distrações. Sua coragem nos chama a reverenciar com profundidade a presença real no altar. Num mundo marcado pelo barulho e pela pressa, precisamos ser intencionais. Crie em sua casa um espaço sagrado, um crucifixo, uma imagem de Maria, uma vela que ecoe a santidade vivida na missa. E todas as noites, faça uma prece simples. Senhor, ajuda-me a viver com amor a missa de amanhã. Pense na pequena via de Santa Teresinha, que encontrou o céu nos pequenos gestos de devoção eucarística. A vida dela nos ensina que cada elevação oferecida com amor é um passo na direção da santidade. E se em algum momento você tropeçar, não desanime. Lembre-se de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e cada missa é sempre uma oportunidade para recomeçar. Hoje é o dia da salvação, mas é preciso também encarar as tentações que tentam roubar de nós esse momento tão precioso. A distração é um ladrão astuto que desvia nossa mente para as preocupações mais banais. Recordo de um homem que, embora estivesse presente em todas as missas, confessou que seu coração estava sempre distante, preso ao trabalho, aos problemas. Eu o incentivei a rezar ao menos uma elevação com plena atenção. Tempos depois ele voltou e disse: pela primeira vez vi Jesus. A dúvida é outra armadilha silenciosa, sussurrando questionamentos sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Mas, como proclamou Pedro, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Fortaleça sua fé estudando os ensinamentos da Igreja sobre esse mistério tão central. E não caia na tentação do isolamento, participando da missa apenas de corpo, mas ausente em espírito. Envolva-se com sua comunidade, participe de um grupo paroquial, compartilhe esta mensagem. Somos convidados a nos reunir, a caminhar juntos, pois é na comunhão fraterna que a nossa fé se fortalece e floresce. Essas tentações, por mais persistentes que sejam, não resistem à força da graça que nos é dada quando nos aproximamos da Eucaristia com intenção e entrega. Para enfrentá-las, proponho uma peregrinação do coração, uma jornada de 14 dias para aprofundar sua devoção eucarística. A cada dia, se puder, participe da missa, ou então una-se espiritualmente ao sacrifício eucarístico onde estiver. Durante a elevação, pratique a adoração, a oferta e a súplica, permitindo que cada um desses movimentos transforme sua alma. Anote em um diário as graças que receber ao longo dessa caminhada. Momentos de paz inesperada, forças renovadas para enfrentar desafios, ou até mesmo uma clareza nova diante de decisões importantes. Se quiser, compartilhe sua experiência com alguém, dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu te encontrei na Eucaristia. Suas palavras podem ser o sopro que despertará outra alma adormecida. Leve essa mensagem adiante. Fale dela a um amigo, um familiar ou alguém da sua comunidade paroquial, acendendo a chama da fé em um mundo que tantas vezes se tornou frio. No primeiro dia dessa jornada, concentre-se apenas na adoração, imaginando a glória de Cristo enquanto a hóstia é erguida diante de você. No segundo dia, ofereça um peso que carrega, um medo, uma perda, uma esperança. No terceiro, interceda por alguém que precisa, talvez um amigo que enfrenta dificuldades, ou até mesmo uma nação dividida. No quarto dia, reze contra as distrações, permanecendo de pé ou de joelhos com toda a atenção do seu ser. No quinto, una sua missa à da Igreja espalhada pelo mundo, intercedendo por todos os fiéis. No sexto dia, agradeça a Deus pelo dom da Eucaristia, recordando sua instituição na última ceia. No sétimo, renove o seu compromisso de viver de maneira eucarística, deixando Cristo habitar plenamente no seu coração. Do 8º ao 14º dia, repita esse ciclo, acrescentando novas intenções, aprofundando suas reflexões e percebendo como, pouco a pouco, sua alma se aproxima mais intimamente de Cristo. A Eucaristia, afinal, não nos chama apenas para uma experiência pessoal, mas nos impulsiona a construir um mundo mais enraizado no amor, na justiça e na paz.
A elevação nos recorda do sacrifício de Cristo por todos, nos impelindo a servir os pobres, defender os vulneráveis e curar as divisões que nos ferem. Como nos ensina o Evangelho, tudo o que fazemos aos menores, fazemos ao próprio Senhor. Num mundo marcado por conflitos, que a Eucaristia seja a sua paz, aquela que guarda o seu coração com uma serenidade que vai muito além do que a razão humana pode compreender. E em uma cultura tão obcecada pela busca incessante de riqueza material, que a Eucaristia seja o seu verdadeiro tesouro, a fonte inesgotável de sentido, esperança e amor. Que a Eucaristia seja o seu verdadeiro tesouro, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Num tempo marcado pelo desespero, que ela seja sua esperança, aquela que transborda pelo poder do Espírito Santo. A elevação é, para todos nós, um chamado claro à transformação da sociedade, para que sejamos, com nossas mãos e pés, a presença viva de Cristo num mundo que tanto anseia por seu amor. Vamos então percorrer juntos a rica história da Eucaristia, para que nossa devoção se fortaleça ainda mais. Desde a última ceia, quando Jesus instituiu este sacramento, até os dias de hoje, a Eucaristia tem sustentado a Igreja através de perseguições, pestes e guerras. Recordemos São Tarcísio, um jovem mártir do século III que morreu protegendo a hóstia da profanação. Seu exemplo nos chama a reverenciar a Eucaristia com nossa própria vida, se for preciso. Pense também nos milagres eucarísticos, como o de Lanciano, no século VIII, quando a hóstia se transformou visivelmente em carne e sangue, confirmando a presença real de Cristo, como as Escrituras nos recordam. O Senhor continua a realizar sinais em nosso meio. Contudo, o maior milagre acontece silenciosamente, todos os dias em cada missa, quando Cristo se faz presente, humilde e escondido, apenas esperando pelo nosso amor. Essas histórias não são relíquias do passado, mas convites vivos para que cada elevação seja acolhida com reverência e gratidão. Lembro-me de uma história que sempre toca profundamente o meu coração, de uma paróquia em Cracóvia, na Polônia. Conheci Ian, um pai de família que havia perdido o emprego e temia pelo futuro de seus filhos. A cada domingo, durante a elevação, ele rezava: Senhor, providencia para nós e ajuda-me a confiar na tua vontade. Durante meses, ele perseverou nessa oração, sua fé sendo constantemente provada, mas jamais vacilando. Até que um dia surgiu uma nova oportunidade de trabalho, que não apenas supriu as necessidades de sua família, mas também restaurou sua esperança. Ele me disse com emoção: Padre, foi a Eucaristia que me sustentou na escuridão. Histórias como a de Ian e a de Teresa revelam o poder da elevação para transformar vidas, como nos convida o salmista. Provem e vejam como o Senhor é bom. Esses testemunhos nos lembram que a Eucaristia não é um mistério abstrato, mas uma realidade viva, que toca as lutas concretas de nossas vidas. Para tornar esse mistério ainda mais presente no cotidiano, construa hábitos eucarísticos que fortaleçam sua fé. Comprometa-se com a adoração semanal ao Santíssimo Sacramento, mesmo que seja apenas por 10 minutos, permitindo que a presença de Cristo o envolva por completo. Confesse-se regularmente, pois um coração limpo acolhe plenamente o Senhor. Ensine seus filhos a amar a missa, contando histórias de santos como São João Bosco, que tanto inspirou os jovens com sua devoção eucarística. Transforme sua casa em uma verdadeira igreja doméstica, com um cantinho de oração, talvez um crucifixo, uma imagem de Maria, uma vela acesa para o terço em família, recordando as palavras da Escritura que nos orientam a manter os mandamentos de Deus gravados no coração. E se você for líder, pai, mãe, educador ou sacerdote, que seu exemplo irradie essa vivência eucarística, sendo um testemunho silencioso, mas eloquente, do amor de Cristo que nos sustenta e nos chama a sermos também nós, presença viva do seu amor no mundo. O amor que nos move, como exorta a palavra, deve ser um exemplo de fé e pureza para todos ao nosso redor. Esses hábitos simples entrelaçam a Eucaristia no tecido da nossa vida, transformando cada elevação em um verdadeiro encontro com Cristo. Manter esse fervor ao longo do tempo é um desafio que todos nós enfrentamos, pois o fogo da fé, por vezes, vacila diante dos ventos impetuosos da vida. Quando o cansaço se instalar, recorde-se da restauração de Pedro,
quando Jesus lhe perguntou: Tu me amas? E responda com sua presença, mesmo quando ir à missa parecer um sacrifício. Quando a dúvida surgir, aprofunde-se na teologia eucarística, como fez São João Paulo II, ao escrever sobre a beleza e profundidade desse sacramento. Quando a rotina ameaçar tornar o encontro frio e automático, varie suas orações, cante um hino eucarístico, medite sobre um mistério ou faça uma súplica espontânea. Reze, como no Salmo: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e creia que essa renovação de espírito é uma graça que a Eucaristia nunca deixa de conceder. Lembre-se de Santo Inácio de Loyola, que encontrava na missa diária a força necessária para discernir a vontade de Deus. O seu exemplo nos mostra que a elevação pode ser uma bússola que nos orienta diante das incertezas da vida. A Eucaristia é também uma escola de virtudes, moldando-nos pouco a pouco à imagem de Cristo. A adoração nos ensina a humildade, pois nos ajoelhamos diante da majestade divina. A oferta cultiva a confiança, ao entregarmos nossos planos e vontades nas mãos de Deus. E a súplica nos impulsiona ao amor, quando intercedemos pelas necessidades dos outros. Pense em São João Maria Vianney, que passava horas diante da Eucaristia, aprendendo a amar o seu povo, mesmo com todas as suas imperfeições. A vida dele foi, como a Escritura descreve, uma transformação silenciosa e constante, até se tornar reflexo vivo de Cristo. Cada elevação que vivemos nos ensina paciência, perdão ou coragem, moldando-nos para o céu. Por exemplo, quando a tentação da raiva se apresentar, recorde a paz daquele momento sagrado e escolha a misericórdia. Quando o medo o paralisar, ofereça-o no altar e encontre ali a força na certeza de que Deus nos sustenta, como nos assegura a palavra. A dimensão social da Eucaristia nos chama a construir uma verdadeira civilização do amor. Num mundo onde milhões ainda sofrem com a fome, que a elevação inspire em nós generosidade. Assim como os primeiros cristãos, que partilhavam tudo o que tinham, sejamos também nós testemunhas da unidade, especialmente num tempo tão marcado pela polarização. Como nos exorta a Escritura, preservemos o vínculo da paz, e num tempo de solidão e individualismo, deixemos que a Eucaristia edifique comunidades vivas, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Lembre-se dos congressos eucarísticos de Dublin em 1932, a tantos outros, como um testemunho vivo da fé que atravessa gerações e continentes, reunindo corações que, mesmo separados pela geografia, se unem em um só espírito de adoração. A Eucaristia continua sendo, hoje e sempre, o centro que nos atrai, a chama que nos aquece e o convite permanente a sermos, com nossa vida, reflexos do amor de Cristo no mundo. Milhares se unem em adoração, como profetiza a Escritura, na visão de nações inteiras buscando a Deus. Participe ou crie momentos de adoração em sua paróquia, fazendo da graça que brota da elevação um farol de esperança para sua comunidade. Obstáculos certamente surgirão, mas nenhum deles é intransponível. O cansaço pode entorpecer a nossa atenção, mas mesmo que exausto, faça o esforço de viver ao menos uma elevação com amor, colocando ali toda a sua força, como ensina a sabedoria antiga. Faça tudo com empenho. A correria pode abafar a importância da missa na nossa rotina, mas coloque-a como prioridade, buscando, acima de tudo, o reino de Deus. O medo do julgamento pode nos isolar, mas recorde-se daquela mulher pecadora, cujo amor foi perdoado em abundância. Aproximemo-nos da Eucaristia com ousadia, confiando na misericórdia de Deus, que é compassivo e cheio de graça. Esses desafios, quando enfrentados com fé, se transformam em oportunidades de nos aproximarmos ainda mais de Cristo. A elevação também aponta para nossa esperança última, um vislumbre antecipado do banquete celestial, onde são bem-aventurados todos os que foram convidados para as núpcias do Cordeiro. Cada missa nos prepara para a eternidade, fortalecendo-nos para a travessia da vida. O Senhor nos prepara uma mesa, mesmo no meio das tribulações. Deixe que essa esperança sustente você nos momentos difíceis, lembrando sempre que Cristo caminha ao seu lado e jamais o abandonará. Imagine a alegria indescritível de, um dia, estar diante do trono de Deus, com sua alma moldada por incontáveis elevações vividas com fé.
Essa visão transforma os sofrimentos presentes em passos seguros rumo à glória eterna. Para integrar a Eucaristia no dia a dia, comece pela manhã com uma comunhão espiritual dizendo: Jesus, vem habitar em meu coração. No trabalho, faça uma pausa e recorde a paz daquele momento sublime da elevação. Em meio a conflitos familiares, permita que essa graça conduza suas palavras, buscando a sabedoria que vem do alto. Na dor, una seu sofrimento ao de Cristo, completando com amor aquilo que falta às tribulações do Senhor. Esses pequenos gestos fazem da elevação uma presença constante na sua vida, mantendo o olhar fixo em Deus, como quem o mantém sempre diante de si. Pense em Santa Isabel, que encontrou na força da Eucaristia o impulso para educar os pobres. Sua vida nos mostra que a elevação nos capacita a viver a nossa vocação com coragem. A Eucaristia também nos envia em missão, como nos ordena a palavra. Proclamemos o Evangelho. Partilhe seu amor eucarístico através de gestos de bondade, testemunhos de fé ou convidando alguém para a missa. Lembre-se de Santa Teresa de Calcutá, cuja devoção à Eucaristia alimentou sua entrega aos mais pobres entre os pobres. Sua vida, como anuncia a Escritura, foi uma boa nova aos que estavam quebrantados. Seja também você as mãos de Cristo, levando esperança a um mundo cansado, seja com um sorriso, uma oração ou uma refeição partilhada. A elevação não é o fim, mas o começo. Ela nos envia, com sua luz, para iluminar cada canto da terra, convidando-nos a ser instrumentos vivos da presença de Deus onde quer que estivermos. Que essa chama nunca se apague, mas nos impulsione a sermos sinais concretos do amor que recebemos. Vamos refletir sobre o papel da Eucaristia na cura das feridas mais íntimas que carregamos. A elevação é um momento de encontro profundo com Cristo, o médico divino, que veio justamente para cuidar dos doentes, como nos lembra a palavra. Traga para o altar suas dores mais profundas, aquelas marcas de traição, perdas, vergonhas ou feridas que você talvez guarde em silêncio, e confie na misericórdia dele, que cura os corações despedaçados e restaura aquilo que parecia irremediavelmente perdido. Pense na mulher junto ao poço, que encontrou em Cristo a água viva capaz de renovar sua alma. Cada elevação oferece também a você essa mesma água, que refresca, purifica e fortalece o espírito. Se você carrega alguma culpa, entregue-a nesse momento sagrado, confiante na promessa de que quem confessa é perdoado e que a misericórdia de Deus é sempre maior que as nossas fraquezas. Essa cura, tão necessária, nos prepara para amar mais e melhor, com aquele amor que, como nos ensina a Escritura, cobre uma multidão de pecados. A Eucaristia também nos fortalece diante das batalhas espirituais. A elevação é como uma fortaleza para quem luta contra as forças que querem nos afastar da verdade, como alertam os Escritos Sagrados. Quando a tentação se apresentar, olhe para a hóstia elevada e peça: Jesus, protege-me. Recorde-se de Santo Antão do Deserto, que venceu as tentações e os assaltos espirituais, apoiado na graça e na força que fluem da Eucaristia. Seu exemplo nos mostra que a elevação nos reveste de vigor, como aquele chamado a sermos firmes e vigilantes. Ao final de cada missa, faça uma oração pedindo proteção, consagrando sua casa à paz que vem de Deus, lembrando que Ele envia os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Para enriquecer ainda mais a nossa devoção, vale contemplar a ligação profunda entre a Eucaristia e os demais sacramentos. Pelo batismo, somos inseridos no corpo de Cristo, e a Eucaristia nos alimenta e sustenta como membros vivos desse corpo. A confirmação nos fortalece, impulsionando-nos a sermos testemunhas, e é a Eucaristia que mantém viva essa chama da missão. Na reconciliação, somos restaurados, reconciliados com Deus, prontos para novamente nos aproximarmos da mesa sagrada. O matrimônio e a ordem encontram na Eucaristia sua fonte e modelo, pois é dela que aprendemos o amor sacrificial que sustenta ambas as vocações. E na unção dos enfermos, a cruz de Cristo se une à nossa dor, tornando-se redentora, lembrando-nos sempre que, mesmo na fragilidade, somos acompanhados pela força desse mistério. Cada elevação aprofunda essas graças, entrelaçando os sacramentos na trama da nossa vida espiritual. Também é importante considerar o papel da Eucaristia no caminho do ecumenismo.
Ainda que a plena comunhão entre todos os cristãos ainda esteja por vir, a elevação é sempre um convite à unidade, um chamado a que todos sejam um, como Cristo orou por nós. Compartilhe a beleza desse mistério com irmãos de outras tradições cristãs, promovendo diálogo e esperança, com mansidão e respeito, dando razão para a nossa esperança, como exorta a palavra. Pense na comunidade de Taizé, que através da adoração e da oração eucarística tem sido uma ponte entre divisões, mostrando ao mundo que a elevação pode ser um ponto de convergência, atraindo todos a Cristo. E para concluir essa reflexão, imagine o legado eterno da Eucaristia. Cada elevação que você vive com fé molda não apenas a sua alma, mas também o futuro da Igreja. Como vislumbra o Apocalipse, haverá uma multidão imensa adorando diante do Cordeiro, e a sua fidelidade hoje inspira e prepara as próximas gerações. Como diz o salmista, uma geração louvará as obras do Senhor à outra, perpetuando esse amor que se faz presença viva e eterna em cada altar. Ensine outros a amar a Eucaristia, garantindo que sua luz jamais se apague, mas continue a brilhar, como nos convida a palavra. Que a sua luz resplandeça diante dos homens. Esse legado começa agora, na sua próxima missa, na próxima elevação, no próximo ato de amor vivido com consciência e entrega. Eu confio você à nossa Mãe Bendita, aquela que permaneceu firme aos pés do Calvário e que continua, silenciosa e fiel, diante do trono eucarístico de seu Filho. Que ela lhe ensine o seu fiat, a sua entrega, o seu amor. Deixe que essa mensagem ecoe além de você. Que suas palavras, cheias de fé, esperança e adoração, sejam como uma centelha de esperança para outros corações. E que o seu testemunho desperte, em quem o ouvir, o desejo de viver a Eucaristia com um coração desperto, atento e profundamente grato. Que a paz de Cristo, o amor de Maria e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, o preencham e permaneçam com você, hoje e sempre. Amém.